Olá jovens, bem-vindo ao canal Playbill. Eu sou o professor Maurício e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Queria agradecer a todos os inscritos do canal e principalmente a todos os assinantes do Playbill na plataforma Catarse. Quem quiser ser assinante e também fazer parte do Playbill, o link do Catarse vai estar aqui embaixo. Esse é o primeiro vídeo de muitos outros sobre ciência, meio ambiente e educação que eu tenho em mente fazer. E eu estava aqui me organizando, pensando nas possibilidades, digerindo essa ideia. E aí ontem, 2 de dezembro de 2018, eu vi uma reportagem do The New York Times, na verdade da revista do The New York Times. Ela vai muito de encontro com algumas coisas que eu já venho lendo e já venho querendo trazer para vocês, escrita por Brooke Jarvis ou algo parecido com isso em inglês. E o título é o seguinte: o apocalipse dos insetos é aqui e agora, e o que isso significa para o resto da vida na Terra. Quando eu vi essa reportagem eu pensei, cara, deixa meus outros planos para depois, o próximo vídeo vai ser isso. Vou deixar o link da reportagem aqui na descrição do vídeo, ela é bem grande, ela tá em inglês, até se alguém achar ela bem traduzida em português, me avisa, me manda que eu coloco aqui embaixo também. Eu não vou falar sobre tudo dela, mas quero aqui trazer para vocês alguns pontos principais e a ideia que ela tentou trazer para todos nós. Ela começa trazendo a história de um pesquisador dinamarquês que está levando seu filho para andar de bicicleta e ele fica refletindo que quando ele era pequeno, ele precisava andar de bicicleta sempre de boca fechada, porque aquela região tinha muitos insetos, então se ele andasse de bicicleta de boca aberta, ele ia ficar constantemente comendo um monte de insetos. E ao mesmo tempo ele ficava ali observando o filho dele e ele via que a realidade hoje já não era mais essa. Ele lembra também que quando ele andava de carro junto com os pais dele, frequentemente as viagens deixavam o para-brisa todo sujo de insetos e que a realidade hoje é que ele roda e roda de carro pela Dinamarca e no final dessas viagens o para-brisa termina intacto. Inclusive esse desaparecimento dos insetos é chamado por alguns pesquisadores como o fenômeno para-brisa. E a autora utiliza essa percepção do pesquisador como introdução para vários estudos que ela traz a seguir. E uma coisa que ela questiona logo de cara é como é que uma queda tão grande no número de insetos e também na quantidade de espécies poderia passar despercebida para a comunidade científica e também para as pessoas. Sobre as pessoas, claro que ela usa muito mais texto e exemplos para falar sobre isso, mas em geral ela diz que a gente tem a tendência a se acostumar com o que está sendo observado a curto prazo e ao mesmo tempo uma dificuldade de fazer uma comparação com o que era observado há muito tempo atrás. Uma vez que a gente continua encontrando por aí formigas, cupins e baratas, é difícil a gente se dar conta que a gente encontra hoje menos insetos que a gente encontrava antigamente. O grupo dos insetos é um dos mais abundantes na Terra. Nós temos hoje catalogadas aproximadamente 1 milhão de espécies, mas os entomologistas, que são as pessoas que estudam os insetos, estimam que esse número pode ser apenas 20% do total. Com tanta abundância, era meio inconcebível que os insetos pudessem estar desaparecendo. Outra observação que ela traz é que a maioria dos fundos acadêmicos são de curto prazo. Enquanto o problema não se torna urgente, são poucos os interessados em financiar um projeto de longo prazo acompanhando o número de espécies ano por ano durante 10, 20, 30 anos. Então, como eram muito raros os estudos acompanhando a quantidade de insetos ao longo do tempo, eles começaram não só a fazer novos estudos, mas também vasculhar a produção científica do passado. Recentemente, cientistas dos Estados Unidos afirmaram que a população de borboletas monarcas diminuiu 90% nos últimos 20 anos. Esses 90% querem dizer 900 milhões de borboletas monarcas. Na Alemanha, um estudo descobriu que a abundância de insetos voadores em reservas naturais diminuiu 75% nos últimos 27 anos. Obviamente, uma redução tão drástica não vai afetar somente os insetos. Os ornitólogos, que são os caras que estudam os pássaros, perceberam que as espécies que se alimentam de insetos estão passando por sérios problemas. Metade das aves que eram encontradas em zonas rurais da Europa desapareceram nas últimas 3 décadas. Inicialmente, muitos cientistas colocavam a culpa somente na destruição de hábitat pelos seres humanos, mas recentemente eles começaram a supor que, além disso, muitas das aves podem estar simplesmente morrendo de fome. A atual grande perda de vida selvagem já é conhecida hoje como a sexta extinção. Inclusive existe um livro com esse mesmo nome da autora Elizabeth Kolbert, que com certeza vai ser citado novamente aqui no canal, que assim como a reportagem do The New York Times, eu recomendo muito a leitura. Mas infelizmente o que tem preocupado os pesquisadores não é só o final de uma espécie, não é só a extinção, que é por si só uma tragédia e uma perda definitiva da construção da vida na Terra. O que preocupa também é que muitas espécies que felizmente ainda estão por aí, simplesmente deixaram de existir em muitos locais há
até onde pouco tempo atrás elas eram encontradas. Obviamente a quantidade de indivíduos acompanhou esse desaparecimento e acabou diminuindo muito. Um exemplo que ela traz são os tigres, que ainda existem, mas não ocupam mais 93% do território onde antes eles podiam ser encontrados. Alguns cientistas já estão começando a falar de extinção funcional. Praticamente toda espécie vive com um nível de interação maior ou menor com outras espécies. Inclusive existem muitas espécies que a sobrevivência dela está atrelada à existência de uma outra espécie. E só para exemplificar, numa extinção funcional, a espécie ainda existe, mas ela é tão pouco abundante que ela já não consegue mais exercer o seu papel no ecossistema. Estima-se que de 1970 até hoje a vida selvagem já tenha perdido 60% de seus indivíduos. Um artigo da Science de 2017 sugere que isso pode desencadear um efeito em cascata sem freio e sem retorno. Um estudo americano de 2018 descobriu que de toda a biomassa de mamíferos do mundo, 96% é de seres humanos e de pecuária e somente 4% de animais de vida selvagem. Os cientistas tentaram calcular que impacto financeiro só a polinização teria no mundo. E eles chegaram a valor de 500 bilhões de dólares por ano. E talvez mais impressionante que esse valor é como é que eles chegaram nesse valor. Existe um lugar na China onde a escassez de insetos polinizadores fez os fazendeiros contratarem pessoas para realizarem a polinização de flores de maçã manualmente. Imagina que loucura, jovem. Alguém chega e pergunta para ti: cara, com o que tu trabalha? E tu responde: mano, consegui um emprego semana passada. Eu sou uma abelha. Os insetos possuem também papel vital na decomposição e a gente só percebe a importância desse trabalho quando a gente perde ele. No século XIX, quando os colonizadores começaram a levar bois e vacas para a Austrália, eles começaram a enfrentar um problema que era o seguinte: as fezes das vacas, elas não estavam se decompondo. Por algum motivo, elas estavam demorando meses ou até mesmo anos para se decompor. A consequência disso é que as vacas, elas não se alimentavam próximas do cheiro ruim. Isso fazia com que os fazendeiros precisassem de um espaço muito mais amplo para pastagem. E depois de muito tempo, o que eles descobriram é que os insetos que viviam na Austrália, eles viviam junto com animais muito diferentes. E eles não tinham evoluído, eles não eram adaptados para fazer a decomposição de fezes de bois e vacas. Após essa descoberta, os caras passaram décadas importando insetos. De repente você pode pensar que eles conseguiram então uma boa solução, mas a introdução de espécies exóticas, ou seja, trazer de outros lugares espécies que não pertencem a esse ambiente, nunca é visto por biólogos como uma boa ideia. Com certeza eu vou falar disso em outros vídeos. A autora traz que quando tu pede para um cientista imaginar um mundo sem insetos, geralmente a resposta é que acabou. E o que você vai ter a partir daí é o colapso, é a quebra de qualquer ecossistema. E obviamente os cientistas estão tentando entender por que isso está acontecendo. E o que provavelmente a gente tem não é uma única causa, mas sim toda uma transformação global através da agricultura, da urbanização, do uso de pesticidas, do aquecimento global, introdução de espécies exóticas, poluição, enfim, são numerosos impactos de todos os lados e as espécies não estão conseguindo aguentar, elas não estão conseguindo sobreviver. E a verdade é que o impacto real de tudo isso a gente não tem como saber. Como eu disse no início do vídeo, são milhões de espécies de insetos e de todas essas espécies a gente conhece só uma pequena parcela e a grande maioria dos que a gente conhece a gente só deu o nome para eles. A gente não faz a mínima ideia do que eles fazem e qual a importância deles para as outras espécies e qual a importância deles para o resto do meio ambiente. E o que resta para nós, jovens, são duas coisas. A primeira delas é a mudança. E a segunda é ter a esperança de que os ecossistemas e o meio ambiente seja muito mais resiliente e resistente do que a gente imagina que ele é. Jovens, mais um vídeo do Playbill. Queria agradecer de novo a todos os inscritos. Queria agradecer principalmente aos colaboradores do Playbill no Catarse. Eu gostaria de receber o retorno de vocês nesses vídeos, porque eu sei que vocês estão gostando das videoaulas, mas eu quero saber como é que vocês estão recebendo esse tipo de informação. Então o retorno de vocês é muito importante. E eu queria dizer também que eu não sei se vocês vão gostar ou não, eu espero que gostem, mas eu tô de coração realizado por poder levar essa mensagem, por poder levar esse conhecimento e essa urgência da natureza para mais distante, para outros lugares do Brasil e que outras pessoas recebam isso. Parabéns, Brooke Jervis, pelo trabalho, parabéns ao The New York Times, um grande abraço e até a próxima.